O inconsciente decide antes de você. E quase ninguém percebe isso. Você acredita que decide. Acredita que escolhe com lógica, consciência e controle. Acredita que suas decisões são fruto do que você pensa no momento em que age. Mas essa é uma das maiores ilusões da mente humana. Freud e Jung chegaram a essa conclusão de formas diferentes, mas convergiram no mesmo ponto inquietante. Quando você acha que está decidindo, a decisão já foi tomada muito antes, em um nível que você não enxerga. E enquanto você não percebe isso, vive acreditando que tem controle, quando na verdade está apenas racionalizando escolhas que já nasceram no inconsciente. Isso é desconfortável de ouvir, porque ameaça a imagem que você tem de si mesmo como alguém racional, consciente e dono da própria vida. Mas a psicanálise não foi criada para confortar. Ela foi criada para revelar. E o que ela revela é simples e perturbador ao mesmo tempo. A maior parte da sua vida é dirigida por forças internas que você não escolheu conscientemente. Você já tomou uma decisão e só depois percebeu que ela te levou exatamente para onde você jurava que não queria ir? Já se envolveu com o mesmo tipo de pessoa, mesmo sabendo que ia doer? Já sabotou algo importante no momento decisivo? Já disse algo que não queria dizer, fez algo que não queria fazer, reagiu de um jeito que não combinava com quem você acredita ser? Esses não são acidentes. São manifestações de um sistema psíquico que funciona abaixo da superfície. Freud dizia que o ego acredita governar, mas governa apenas uma pequena parte do território. O inconsciente é vasto, antigo e poderoso. Ele não pede permissão. Ele não explica seus motivos. Ele apenas age. E depois o ego corre atrás criando histórias para se sentir no controle. É por isso que você muitas vezes sente que não sabe o que deu em você. Porque realmente não foi o ego que deu. Antes de você pensar, o inconsciente já avaliou. Antes de você decidir, ele já escolheu a direção. Antes de você agir, ele já empurrou? Estudos modernos confirmam isso, mas Freud já sabia intuitivamente. O cérebro inicia a ação antes que a consciência registre a intenção. Ou seja, você toma consciência da decisão depois que ela começou a acontecer. A sensação de escolha vem depois, como um atraso. E isso muda tudo. Porque se o inconsciente decide antes, então entender o inconsciente é mais importante do que tentar controlar o comportamento pela força de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar hábitos, atitudes e escolhas no nível consciente, sem jamais tocar no verdadeiro motor das decisões. É como tentar mudar o rumo de um rio empurrando a água com as mãos, sem nunca mexer na nascente. O inconsciente é formado por experiências precoces, emoções reprimidas, desejos proibidos, medos não elaborados e padrões aprendidos antes mesmo de você ter linguagem para entendê-los. Ele não pensa em palavras. Ele pensa em imagens, sensações, impulsos. Ele não se importa com o que é certo ou errado. Ele se importa com segurança psíquica, repetição e descarga de tensão. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Você repete não porque quer, mas porque algo em você precisa repetir, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que sabote. Porque o inconsciente prefere o conhecido ao saudável. Ele prefere o familiar ao seguro. Se a dor foi familiar, ele retorna a ela. Se o abandono foi familiar, ele recria. Se o caos foi familiar, ele busca. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos. Mudam de cenário, mas não mudam de destino. Mudam de emprego, mas repetem os mesmos conflitos. Mudam de relacionamento, mas vivem as mesmas dores. Mudam de cidade, mas carregam os mesmos vazios. O inconsciente reconhece padrões, não promessas conscientes. E aqui está a ameaça psicológica que quase ninguém percebe, enquanto você não reconhece o inconsciente como agente ativo das suas decisões. Você acredita que o problema está sempre fora, nas pessoas,
nas circunstâncias, no azar, no timing. E assim você se sente vítima de algo que, na verdade, está sendo dirigido de dentro. Isso não significa culpa. Significa responsabilidade psíquica. Freud nunca disse que você escolhe seu inconsciente, mas disse que você é responsável por torná-lo consciente. Porque aquilo que permanece inconsciente se manifesta como destino. Jung aprofundou isso ainda mais. Para ele, o inconsciente não é apenas um depósito de repressões, mas uma força organizadora da vida. Ele dirige encontros, interesses, aversões, sonhos, símbolos e até oportunidades. Quando você não está alinhado consigo mesmo, o inconsciente cria sintomas. Quando você ignora sinais internos, ele cria crises. Não para te punir, mas para te forçar a olhar. Quantas decisões você tomou acreditando que eram racionais, quando na verdade eram emocionais disfarçadas de lógica? Quantas vezes você justificou algo depois que já tinha feito? Essa justificativa é o ego tentando manter a ilusão de controle. Mas o corpo já sabia antes, a emoção já decidiu antes, o inconsciente já empurrou antes. E isso gera uma sensação profunda de perda de controle. Porque no fundo, você percebe que algo em você escapa. Você sente que reage mais do que escolhe, que se envolve mais do que decide, que foge mais do que planeja. E quanto mais você tenta controlar pela rigidez, mais o inconsciente encontra caminhos indiretos para se expressar. A mente inconsciente não gosta de ser ignorada. Quando você não escuta, ela grita. Quando você não entende, ela repete. Quando você não integra, ela sabota. Ansiedade, compulsões, procrastinação, explosões emocionais, bloqueios criativos, escolhas autodestrutivas. Tudo isso pode ser entendido como tentativas do inconsciente de resolver conflitos não reconhecidos. Existe uma falsa ideia de que autocontrole significa dominar tudo racionalmente. Freud mostrou que isso é impossível. O máximo que você pode fazer é negociar com o inconsciente. Criar consciência suficiente para que ele não precise agir pelas sombras. Quanto mais você tenta ser apenas razão, mais o inconsciente se radicaliza. É aqui que acontece a virada. Porque quando você entende que não é o primeiro a decidir, você para de se culpar cegamente e começa a investigar. Você começa a se perguntar: por que essa escolha me atrai? O que essa situação desperta em mim? O que estou tentando repetir? O que estou tentando evitar? O que essa decisão protege? Do que ela me afasta? Esse tipo de pergunta muda o jogo. Porque ao invés de brigar com o sintoma, você começa a ouvir a mensagem. Ao invés de tentar se forçar a ser diferente, você começa a entender por que você é assim. Entendimento gera margem de escolha. Não controle absoluto, mas mais liberdade do que antes. Jung dizia que a consciência não elimina o inconsciente, mas amplia o campo de ação do ego. Você não deixa de ter impulsos, mas deixa de ser dominado por eles. Você não deixa de sentir, mas deixa de agir cegamente. Você não deixa de errar, mas começa a errar com menos repetição e mais aprendizado. A maioria das pessoas vive no automático porque isso é menos doloroso do que olhar para dentro. Olhar para dentro exige encarar desejos contraditórios, feridas antigas, raivas não admitidas, medos infantis ainda ativos. Exige abandonar a imagem idealizada de si mesmo. Exige aceitar que você não é tão consciente quanto pensava. Mas é exatamente aí que mora a libertação. Porque enquanto você acredita que é totalmente consciente, você não questiona suas decisões, você as defende. Você as justifica, você as repete. Quando você aceita que algo em você decide antes, você começa a observar com mais humildade. Você começa a notar padrões, começa a perceber gatilhos, começa a sentir o corpo antes da mente.
Começa a desconfiar das decisões impulsivas demais, rápidas demais, intensas demais. Começa a perceber quando algo não é escolha, é compulsão. E essa percepção não vem de uma vez. Ela vem com silêncio, com reflexão, com análise, com disposição para se observar sem se atacar. Freud dizia que onde estava a identidade, deve advir o ego. Ou seja, onde havia impulso cego, deve surgir consciência. Isso não é fraqueza, é maturidade psíquica. É parar de se enganar achando que basta querer para mudar. É entender que mudança real começa no nível onde as decisões realmente nascem. Se você sente que perde o controle em certos momentos, isso não significa que você é fraco. Significa que existem partes suas que ainda não foram ouvidas. E quanto mais você tenta colhê-las como for, a mais elas encontram saídas distorcidas. O inconsciente não é seu inimigo. Ele é um aliado mal compreendido. Ele tenta manter coerência com sua história, mesmo que essa coerência seja dolorosa. Ele tenta te proteger do desconhecido, mesmo que o conhecido te machuque. Ele tenta repetir porque repetir é mais seguro do que arriscar. Mas quando você traz consciência, algo muda. Você começa a criar pequenas pausas entre o impulso e a ação. Pequenos espaços onde a escolha pode surgir. E esses pequenos espaços são poderosos. É ali que nasce a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo daquilo que você não entende em si mesmo. Enquanto o inconsciente decide sozinho, você vive em reação. Quando você começa a entender, você começa a responder. E talvez agora você esteja se sentindo desconfortável. Talvez esteja lembrando de decisões passadas, de padrões repetidos, de escolhas que você jurou que não faria de novo. Esse desconforto é o sinal de que algo importante foi tocado. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe que não dá mais para viver no automático, que não dá mais para fingir controle onde há repetição, que não dá mais para chamar de destino aquilo que talvez seja um padrão inconsciente. Então eu te convido a um gesto simples, mas profundo. Escreva nos comentários: quero entender o que decide por mim. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal se você quer continuar explorando Freud. Junte a psique humana sem superficialidade, sem frases prontas, sem ilusões confortáveis. Porque quando você começa a entender o inconsciente, você não ganha controle total. Você ganha algo mais raro, consciência suficiente para não viver mais no escuro. E isso, por si só, já muda o rumo de uma vida inteira.